A gente dá sequência aqui, agora aprofundando o assunto sobre o fim da escala 6 por 1. A proposta que prevê mudanças na escala avançou ontem na CCJ da Câmara dos Deputados. A partir de agora, o que acontece? O próximo passo é a proposta agora ser analisada pela comissão especial da Câmara no Congresso. O mérito ainda vai ser debatido no plenário das duas casas, Câmara e Senado. Quer dizer, está andando por lá esse assunto. Bom, a gente conversa agora com o José Veloso, presidente da Associação Brasileira da Indústria e Máquina e Equipamentos. Muito obrigada por nos atender aqui no nosso meio do dia. Qual que é a análise que se faz sobre a tramitação dessa matéria, o tempo de debate, os estudos também sobre os impactos da aprovação do fim da escala 6 por 1? Para o setor, então, de indústria de máquinas e equipamentos? Olha, com preocupação, né? O maior problema dessa mudança que a PEC promove é a redução de jornada. Hoje nós temos, por lei, né, na CLT, uma jornada no Brasil máxima de 44 horas. Então, o trabalhador no Brasil ele pode trabalhar no máximo 44 horas por semana. Na prática, muitos trabalham menos do que isso, porque, pela lei atual, o combinado vale mais do que o legislado. Então, as convenções coletivas que diminuem a carga horária, elas podem diminuir o trabalhador no máximo 44 horas. Esse projeto, ele trazia, na versão original, para 36 horas. E agora, esse relatório que está tramitando, ele vai promover uma mudança para 40 horas. O que acontece? Em média, nós vamos ter um aumento no custo das empresas da ordem de 10% a 12%. Esse custo ele vai ser repassado. Então, você ter uma ação da carga horária, ou seja, as empresas, para produzir a mesma coisa, elas vão ter que contratar mais funcionários. Então fica claro que esse projeto aumenta o custo das coisas, sejam bens ou serviços. Eu fico imaginando empresas de pequeno porte, que aí já não é nem do nosso setor, da indústria, mas uma empresa de serviço, pequeno comércio, que tenha 4, 5, 6 funcionários, eles vão ter que contratar de 1, 2, às vezes até 3 funcionários em função da redução de jornada. Ora, isso pode promover uma deterioração do emprego, ou seja, informalizar o emprego no Brasil. Então nós temos um problema da informalidade, nós temos um problema do aumento de custo e nós temos um problema também de diminuição do salário. Porque mesmo que a lei venha escrito que é retirada sem a redução do salário, no longo prazo, existe o turnover nas empresas. A mudança, ou seja, demissão de quem ganha mais, contratação de quem ganha menos. Então, no longo prazo, é lógico que existe a possibilidade de redução de salário, aumento de custo e informalidade no emprego. E a mão de obra, Veloso? Eu sei que a gente vem conversando com vários setores aqui que tem uma preocupação, até você mesmo pontuou que seria necessário a contratação de outros trabalhadores, né? E aí, para a população pode ter-se a falsa impressão de que vai melhorar a oferta, então, de emprego, porque as empresas vão ter que contratar mais. Como é para o setor? É uma mão de obra fácil a se achar, ainda especializada, ou haverá também uma dificuldade? Já há alguns anos, não é de hoje, que o maior problema dos setores produtivos é encontrar mão de obra. Nós temos hoje o trabalhador preparado principalmente para empregos técnicos. Então nós não temos mão de obra especializada no Brasil. 10 em cada 10 empresários que a gente conversa toca como principal problema você preencher todos os cargos que tem disponível. Ora, se eu hoje já tenho esse problema,
de não conseguir mão de obra, porque não é só no setor da indústria que demanda mão de obra especializada. Mesmo no comércio, restaurantes, empresas de serviços, já tem problema de contratação de mão de obra. Agora, quanto mais especializado que é o nosso caso da indústria, e em específico da indústria de máquinas, é difícil. Hein? Então, se a gente pega, por exemplo, região sul e região sudeste, vamos fazer assim, de mais para baixo, não existe mão de obra, a gente não consegue preencher todas as vagas. Então, quer dizer, é mais um problema para os negócios no Brasil. Então, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que, primeiro, aumentar a produtividade. Aumentando a produtividade com investimentos. Investimentos na indústria, na área de serviços, infraestrutura, logística, etc. Aumentando o investimento, aumentando a automação, você teria a demanda menor por mão de obra. E aumentando a produtividade, as empresas estariam mais preparadas para esse aumento de custo que nós vamos ter. Agora, reduzir a carga horária sem melhorar a produtividade, na nossa opinião, é um erro. Agora, José Veloso, a gente vem conversando com muitos parlamentares, dizendo que por lá em Brasília, até quando a gente ouve o próprio presidente da Câmara falando sobre o assunto, a gente vê que há uma pressa, até porque houve ali um caráter de urgência constitucional até maio. Congresso, Câmara e Senado precisam analisar o assunto. Agora, por exemplo, o assunto entrou numa comissão especial, que tem 10 sessões para acontecer, mas isso pode ser acelerado, né? Esse debate, o quanto ele está trazendo os setores produtivos para dentro ali do conhecimento de deputados e parlamentares para que tenham consciência das consequências econômicas que vão se voltar também à população, ao aumento de custos, à oferta de emprego, como você pontuou também, a valores de salários de médio a longo prazo? Travou aqui o sinal rapidamente do José Veloso, que fala com a gente sobre a ABMAQ, que é a Associação Brasileira de Indústrias de Máquinas e Equipamentos, que nos falava justamente sobre essa dificuldade que o setor produtivo pode ter para se adequar ao fim da escala 6x1, que foi aprovada então ontem na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Abre agora um prazo para que vá a uma comissão especial. Ele nos explicava então sobre a dificuldade de haver uma necessidade de contratação de novas vagas, a dificuldade de se encontrar trabalhadores, a falta de uma mão de obra especializada e como isso pode se refletir no aumento de custos, no aumento de produtos depois para o próprio consumidor. Ele explicava exatamente essa relação sobre como que o setor também vai ter que equalizar as contas e como isso lá na frente pode ser repassado à população. Interessante o que ele disse também sobre como isso pode reduzir salários no futuro, já que com a necessidade de se contratar mais trabalhadores, no futuro novas contratações poderão acontecer a salários mais baixos, mesmo que para os trabalhadores que hoje estão em atividade nessas empresas, essa proposta de emenda à Constituição determina que não haja alteração do valor de salários. Não pode haver ali qualquer tipo de redução salarial. Então, para essas atividades que já estão acontecendo, para esses trabalhadores, os salários não seriam alterados. Mas aí o José Veloso traz uma preocupação para as próximas vagas abertas já serem ofertadas a salários menores e isso acabar diminuindo também o poder de compra desses trabalhadores no futuro. A gente vai tentar reconectar aqui o José Veloso para entender o que poderia ser feito então. José, quero te ouvir. Acho que você falava aqui para a gente sobre o quanto o setor está sendo ouvido, está sendo levado a debate dentro ali do Congresso para que os parlamentares que vão decidir sobre esse assunto também estejam cientes dos impactos econômicos que também lá na frente vão impactar a vida do trabalhador.
Eu peço desculpas, caiu minha linha aqui, eu estou na Alemanha, então teve algum problema de internet. É o seguinte, eu ouvi o que você estava falando também, e é o seguinte, infelizmente, os setores, eles ainda vão ser ouvidos, vão haver as audiências públicas, as entidades estão se manifestando via imprensa, vocês estão dando muita oportunidade. No entanto, infelizmente, esse diálogo, ele não é um diálogo de duas mãos. Por quê? Porque nós estamos no ano eleitoral. Então, esse projeto, os projetos que estavam, projeto de PEC ou PLs, já existiam alguns projetos que estavam lá na Câmara ou no Senado, esperando para serem apreciados, eles estavam emperrados, eles não estavam andando, né? Na volta do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Hugo Mota, sem conversar com a sociedade, sem conversar com os trabalhadores e nem com os empregadores, ele trouxe esse tema por uma questão eleitoral, né? Então, o que acontece agora? Mesmo aquela base parlamentar que não concorda com a mudança, eu estou falando agora de carga horária, tá? Diminuir a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas, mesmo aqueles parlamentares que não concordam, o que a gente tem ouvido é que mesmo eles vão votar pela aprovação. Por quê? Porque quando a gente coloca um tema sensível como esse, sendo debatido num período eleitoral, os parlamentares eles têm receios, né? Então, embora nós estamos tendo muito espaço na imprensa, os trabalhadores e os empregadores, embora vão haver as audiências públicas, a gente sabe que a negociação e a discussão do tema, ela não vai adiantar muito em função da influência que o período eleitoral terá sobre esse tema. Nós não somos contra discutir temas polêmicos como esse, espinhosos, mas a gente acha que o ideal seria que a gente discutisse isso para depois das eleições, tirar o ambiente eleitoral dessa discussão. Bem, José Veloso, presidente da ABIMAQ, ao vivo, direto da Alemanha, então, trazendo informações e análise do setor, os impactos aqui para uma matéria que segue em tramitação no nosso Congresso. Obrigada, José Veloso. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço, desculpa pela queda aí do sinal. Que isso, imagine.